Olá, estudantes! Esta videoaula agora nós vamos falar da quinta ação de aprendizagem do portfólio, que na verdade vai começar no encontro presencial que nós vamos ter com vocês. Então tem um roteiro que está disponível na plataforma. Eu vou levar este roteiro impresso para vocês, né? Mas vocês já podem ter aí, então vocês não precisam imprimir este roteiro. Eu levarei uma pasta este roteiro para vocês acompanharem a aula e vocês já vão tentando entender o roteiro, tá? Então eu sugiro que ao ouvirem essa videoaula, vocês tentem abrir também, não vai dar para você abrir o roteiro ao mesmo tempo, vocês não têm um programa, enfim. Mas se quiserem imprimir, seria até interessante. Acompanhe o roteiro escrito para compreender, né, como vocês devem agir em relação a essa observação da aula que vão fazer no encontro presencial. Enfim, você tem um roteiro, este roteiro está no meu livro, que vocês estão lendo para esta disciplina, né? E ele está no roteiro, é um roteiro preparado por mim, então, portanto, é um roteiro que ele, ao ser feito e ao ser citado, precisa ser dito que é da professora Márcia, então está neste livro, né? Na página 72, nós estamos usando este roteiro adaptado para quase que o mesmo, na verdade, para ensiná-los a fazer observação. Aprendendo isso, vocês vão estar aprendendo a fazer observação de campo, que pode ser usado depois como roteiro de observação de campo em suas pesquisas no TCC, futuramente em pesquisas de mestrado e doutorado. Então, nós estamos adiantando processos para vocês. Então, o roteiro vem com um quadrinho explicando para vocês que todo registro vocês precisam datar. Vai escrever alguma coisa para dizer a data da observação, certo? O nome de quem está observando, na verdade é você. Então, põe seu nome completo. O número de participantes dessa observação. Você vai observar o cenário e contar quantas pessoas que tem ali. Tem 70? Põe 70. Tem 20? Põe 20. Tem 40? Põe 40, tá? Aí, tem de um lado esquerdo do quadrinho, tem lá notas reflexivas, notas de campo descritivo. O que é isso? Você vai estar observando a cena, né? E vai falar a descrição de quem são os sujeitos que estão ali. Estão presentes nessa observação sujeitos de pedagogia, estudante de pedagogia. Então, você pode dar detalhes. A professora Márcia está fazendo exposição, você pode dar detalhes, como ela está fazendo exposição, né? Você pode destacar reconstrução de diálogo, se houve diálogo, se foi só uma aula expositiva, os detalhes desse trabalho. Você vai também descrever o local, onde que foi, como é que estava preparado esse local, se esse local foi preparado carinhosamente para aquele momento. Então, descreva este local. Descreva este evento, que é um evento especial, que além de ter uma aula presencial, estava tendo o lançamento de um livro que é da professora, né, que está sendo colocado para o Brasil inteiro, que ela está indo até para a América Latina lançar o livro. Então isso tudo você pode descrever. E também falar dos comportamentos desses sujeitos que estão ali. Se os sujeitos que estão ali estão gostando, se estão participando, se estão incomodados, se sentem bem. Então você descreva esses comportamentos. Olha o quanto isso é importante. Ao aprender a fazer isso, você está aprendendo a fazer pesquisa, observação. Porque às vezes a gente passa por um lugar, quando não tem o foco da observação, a gente perde detalhes. Então, vá disposto a anotar. Depois que você fez isso, acabou a aula, a sua observação não termina. Você vai para casa. Aí você vai sentar, rever o registro que fez, melhorar esse registro e vai fazer do lado direito, tem lá as notas pessoais, que são notas reflexivas. O que você analisa deste encontro? Né? O que você faz de reflexões metodológicas deste encontro? Quais que foram os dilemas éticos, os conflitos que foram colocados ali, se tiveram, né? E esclarecimentos necessários. Então, essa segunda parte passa a ser uma parte em que você é chamado a refletir sobre o momento. Então, veja que legal. É um momento em que você se coloca como alguém que reflete sobre o que aconteceu. E isso é muito importante, você é o autor. Veja bem que esse tipo de atividade é uma atividade interessante, porque tem como você plagiar. Eu estou querendo que você dialogue, que você escreva, que você
reflita. Então, ele é muito interessante. Então, aí, abaixo do quadro, está escrito assim, roteiro de observação não estruturado livre. Quando vocês forem chamados para pesquisa, vão entender isso. Quando a gente faz observação para pesquisa, a gente pode ter roteiros livres, não livres, né? No caso aqui, ele é não estruturado, porque ele só te dá ideias, mas eu podia ter um roteiro fazendo perguntas e respostas, né? E esse roteiro, então, lá na nota de rodapé, está dizendo que foi sugerido, que eu aprendi a fazer isso com uma professora americana, num curso que eu fiz com ela de métodos qualitativos na avaliação educacional, que foi em 2001, e adaptei, né, para fazer o portfólio com meus alunos, e ele também pode ser usado como método de pesquisa. Então, por isso está lá, Ambrose 2013. Todas as vezes que eu usar esse roteiro, você precisa dizer que esse roteiro está no meu livro, né? Para garantir a autoria deste roteiro, tá bom? E aí as questões que vai ajudar, questões para ajudar a sua observação no registro da aula. Então, você pode trabalhar com isso não para responder, tá, gente? Pergunta, responde, faça uma descrição. Quais os conteúdos abordados pela professora Márcia na aula presencial? Comente sobre a metodologia proposta para a disciplina. Como é a relação da professora com os estudantes e com o conhecimento? Então, para ajudá-los a vocês entenderem, fazendo um roteiro, eu sugiro que leia o capítulo 1 e 2 deste livro, que está sendo colocado como referência, certo? Aí vem uma quarta questão. A proposta avaliativa da professora adota o uso do portfólio como instrumento de avaliação. Comente essa proposta. Daí, eu sugiro que você leia o capítulo 1 do livro, para que você tenha elementos para fazer a sua avaliação. E como esta forma de avaliação, usando o portfólio, pode colaborar para a melhoria da qualidade da educação. Então, daí, já é uma questão que você, lendo o livro, participando da disciplina, vendo a professora falar, triangulando dados, você tem como dizer, não mais, porque eu acho bonito, porque é bom, porque é isso, porque é aquilo. Não é isso que a gente quer. Num segundo momento, você vai fazer, né, um texto reflexivo, articulando o referencial teórico. O referencial teórico é o livro. Então, você faz esse texto e, num terceiro momento, sua autoavaliação. Então, você vai comentar a importância dessa ação de aprendizagem para a sua formação como pedagogo. Você acha que fez diferença? Não é achar, na verdade. Assim, você tem que comentar reflexivamente com elementos pedagógicos, porque você agora está se tornando um pedagogo. O que fez a diferença? Que elementos teóricos e práticos mostram que, ao ler esse livro, experimentar essa observação, participar desta aula, pode ter mudado suas questões. Então, é trazer isso para nós, né? Então, a formatação do texto, eu digo, você tem liberdade para formatar seu texto, né? Então, eu sugiro que você tenha, no máximo, 4 páginas, né? E você pode usar linguagens diferentes, pode usar fotografias, enfim, faça um registro diferente, né? Mas tendo os elementos que a gente sugere. Então, olha só, tem uma descrição sintética dessa atividade. Essa descrição sintética, ela diz o quê? Que nessa quinta ação de aprendizagem, né, ela é a participação nessa aula presencial, a observação e o registro desta aula.